Ele é o Deus poderoso. Ele estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Então chegamos aí à nossa última mensagem da série Viva o Novo. Nós, ao longo dessas últimas 4 semanas, nos debruçamos sobre princípios que devem estar presentes na nossa vida se queremos, de fato, não só uma mudança de calendário, mas viver o novo. Isso não só para uma mudança de ano, mas precisamos entender que a nossa vida ela é feita de estações. E para cada estação temos o início da estação, temos o meio da estação e temos o final da estação. E entender os ciclos, iniciar bem, fechar bem, é muito importante para que a gente não deixe acumulado no nosso passado coisas mal resolvidas. Então, vamos viver o novo a partir dessa perspectiva, dessa premissa de terminar bem para começar melhor ainda cada etapa, cada fase, cada estação da nossa vida. Falamos sobre alguns temas importantes e vamos fechar sobre a fé. Viva o novo na sua espiritualidade. A questão que vemos sobre a espiritualidade é que a espiritualidade para muitas pessoas é um assunto compartimentado. A sua vida é como se ela fosse feita de módulos. E aí você tem um aspecto de vida pessoal, de vida profissional, de vida religiosa ou espiritual. E aí, a cada momento você está vivendo um papel diferente. E esse nunca foi o prisma da Bíblia sobre a vida humana. Deus nos fez inteiro. E tudo o que nós temos na nossa vida são os papéis que recebemos, as atribuições que a vida vai nos colocando, todos eles fazem parte de quem nós somos, da vida que temos. Então entender isso vai nos levar a nos conectar à verdadeira espiritualidade, que é desde o princípio a ideia de Deus sobre o seu relacionamento com o homem. Quando Deus cria o homem, nós entendemos que Deus o criou para si. E isso fica muito claro quando no Gênesis é declarado que Deus estava todos os dias ali com Adão. E Adão, na virada do dia, sempre tinha um tempo de qualidade com Deus. E ele perde isso, fruto das decisões que tomou e as consequências da entrada do pecado, da desobediência na vida do homem. Mas a boa notícia é que Jesus veio restaurar isso. Jesus não veio entregar ao povo uma versão 2.0 da religião judaica. Jesus veio nos tirar de uma religiosidade. Então eu quero caminhar com você nessa perspectiva hoje, propondo que você viva o novo na sua fé, na sua espiritualidade. Que você encontre esse caminho novo de relacionamento com Jesus. E se você está preso a princípios que engessaram sua mente, a sua percepção por conta da religiosidade, que hoje isso se desfaça. E essas amarras, essas garras da religiosidade destravem de você e você viva livre. Toda a perspectiva da vida abundante de Jesus para você. E para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, onde nós temos ali a história da videira. E é uma belíssima história que nós podemos ouvir Jesus falando desse relacionamento de pertencimento, de estar nele, como os ramos estão na videira. Eu quero
te propor então lermos esse texto e então caminharmos em aprendizado nessa tarde sobre o nosso relacionamento com Jesus. João 15, verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele diz que ele é a videira verdadeira porque a videira é um dos 7 frutos de Israel. E Israel é considerado uma videira de Deus. Então, nessa perspectiva, o povo que estava ouvindo primeiro essa palavra, eles entendiam que Israel era uma videira de Deus. E agora Jesus vem dizendo: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Que palavra preciosa, né? O mandamento de Deus é baseado no amor. Quando pensamos no mandamento, pensamos numa ordem. E quando pensamos nessa ordem, já vem uma sensação de medo pelo fato de não conseguir cumprir isso e poder então ser penalizado por não cumprir esta ordem, este mandamento. Mas o mandamento de Jesus para essa nova aliança, uma aliança que ele construiu com a própria vida, com o seu próprio sangue, é baseada em amor, queridos. Desde o princípio, Deus tem olhos de amor para você. Não se permita sentir-se menos amado por Deus. Não se permita, isso é uma cilada para que você não viva e floresça na estação certa que Deus tem para você. Por isso, os conselhos que Jesus nos dá, desde o primeiro versículo, nos ajuda a entender como viver esse novo relacionamento e o que nós nos tornamos quando nós vivemos esse novo relacionamento de fé, esperança e amor com Jesus. Primeiro, defina quem é você e quem é Deus em sua vida. Se você quer viver o novo no seu relacionamento com Deus, na sua fé, na sua espiritualidade, defina quem você é e quem Deus é. O verso 1, Jesus estabelece isso, porque é por aí que começa
a conversa toda, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você, quando ouve falar de religiões, as pessoas têm títulos lá, né? Como na religião cristã também. E Jesus, ele não estabeleceu um título religioso para mim, para você, que fosse fiador do relacionamento que temos com ele. Ou seja, ele não me deu um título de pastor para que eu tivesse um relacionamento com ele. Quando Deus, em Jesus, tocou o meu coração, ele me deu uma filiação nele. Ele me deu um relacionamento e Jesus começa desenvolvendo esse relacionamento, primeiro chamando de discípulo, depois chamando de amigo, para nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos. E isso muda tudo. Porque não adianta Deus ser o nosso Pai e eu não ser um filho para Ele. E ser filho não é um título. Ser filho é um posicionamento. Quando nós somos filhos, nós nos posicionamos como filho. Sabemos quem nós somos e corremos para lá. E nessa perspectiva da videira, ele diz que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Ou seja, você já viu um ramo ter vida se ele é cortado da videira? Temos tantas vinhas cá em Portugal. Uma vez que você corta um ramo inteiro, ele deixa de ter a seiva desta videira e ele começa um processo de secar e morrer. Mas quando nós estamos em Cristo, ou seja, quando nós estamos na videira, nós estamos nela, a vida passa dela para nós, e tem uma outra figura, que é Deus como um agricultor. Qual é a função do agricultor? O agricultor é perito. O agricultor das vinhas não é como o Ricardo. Se eu for lá na casa do Felipe e o Felipe falar assim, olha, tem uma vinha aqui, pastor, o senhor pode podá-la para mim? Eu vou pegar qualquer objeto de corte e vou mutilar a videira. Mas um agricultor não. Ele é perito. Ele vai cortar nos lugares certos. Não para trazer morte, mas para trazer vida e para potencializar a vida que há naquela videira. Para que aquela videira, na estação seguinte, ela já usufrua dos benefícios desta poda. Então, resumindo, saber que Jesus é a videira e que eu sou um ramo, me diz que Ele é o detentor da vida e eu preciso estar nele. E quando eu estiver nele, eu posso confiar que quem está cuidando de nós, de Jesus, de mim, do filho primogênito e do filho adotivo aqui, é o Pai, é o agricultor. Ou seja, Deus vai ser especialista em intervir na minha vida e na minha história. Ele não vai fazer de qualquer maneira. Ele não vai me mutilar. Ele não vai me criar dor pelo um objeto de não trazer algo bom. Só haverá poda se a intervenção for para benefícios que eu não posso nem mensurar, porque está na mente desse agricultor me fazer ter a melhor colheita da minha vida na estação seguinte. Então, saber quem você é, quem Deus é, começa então aqui a sua trajetória para uma espiritualidade saudável e integrada à verdade do Evangelho original de Jesus. Também você deve confiar que a dor, ela não é um fim em si mesmo. O que quer dizer isso? Voltando à questão da poda, no verso 2 ele diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. A dor, ela abre portas para que as pessoas se aproximem da necessidade, ou para a descoberta da necessidade de uma espiritualidade, de ter fé em alguma coisa.
Então, algumas pessoas até que se disseram descrentes. Quando chega um episódio de dor aguda da sua vida, o que elas passam a buscar? Alguém que possa resolver essa dor. E aí começa a brotar uma fé que ela vai tentar identificar com um caminho, com um nome, com uma religião. Ela vai começar a busca dela a partir disso. Mas é também a dor que afasta muitas pessoas do caminho certo. Quando essa dor é questionada, não sabendo a intenção de quem o fez. Então há muitas pessoas que estão feridas, com dores, estão distantes de Jesus, atribuindo culpa a Deus, a Jesus, por conta de coisas que aconteceram na sua vida e ela não consegue mais ir adiante na sua espiritualidade. Ela não consegue mais avançar na sua fé. De forma bem rápida, eu quero contar um testemunho. Eu tive um filho, um primeiro filho, que ele hoje já não está mais vivo entre nós, ele está com Deus. Quando meu filho morreu, eu tive todas essas reações, porque isso é humano, é natural. E um pastor, um ser humano como qualquer outro. E eu olhei para aquela situação, eu vi tantas pessoas que eu havia, pela graça de Deus, orado e milagres tinham acontecido, mas quando eu orei pelo meu filho, os milagres não aconteceram. E aí eu perguntei, Deus, onde o Senhor estava quando o Vitor morreu? E depois de alguns dias, com essa pergunta que me afastava da minha espiritualidade, da minha relação com Jesus, que criava uma frieza no meu coração, que era um processo de dor que eu tinha que enfrentar, mas que eu não sabia como enfrentar. No meio disso eu ouvi uma voz doce que me disse assim, Ricardo, no dia que o Vitor morreu, na hora que ele morreu, eu estava no mesmo lugar onde eu estava quando meu filho morreu por você. E aí eu pude ver que Deus também entendia aquela dor minha. E que assim como Jesus morreu, e isso não podia ser evitado para que acontecesse o que aconteceu, a todo instante alguém está morrendo e não dá para evitar isso, sabe? São os ciclos da vida. São os ciclos da vida. E aí eu mudei a pergunta e comecei a me perguntar, mas por que comigo? Por que comigo? E aí Deus me fez mais uma proposição. E ele disse, e por que não com você? Por que a gente se acha melhor do que as pessoas, ou mais digno, ou menos indigno do que as pessoas? Eu já vi tantas pessoas reclamando das tragédias que bateram à sua porta. Mas é tão difícil ver as pessoas questionando por que chegou a vida confortável até elas. É mais fácil ver uma pessoa questionar por que ela está sem casa do que uma pessoa questionar por que ela não é a pessoa que ficou sem a casa. Nós não somos melhor do que ninguém. Por isso que o mandamento que Jesus nos deixou é amar uns aos outros. Porque é uma identificação na vida do próximo que nós precisamos ter empatia com toda a gente. Não é para o nosso bem nos sentir melhor do que ninguém. É para o nosso mal isso. Por isso afaste isso de você. E a partir daquele dia eu decidi então enfrentar o luto como qualquer pessoa normal, que um dia a tragédia bate à sua porta. Mas o que me diferenciava talvez de muitos outros pais, não de todos, mas de muitos outros pais que perderam seus filhos, é que eu não estava passando por isso sozinho. Porque eu tinha um Deus que se importava comigo. E quando eu falava com ele, ele falava comigo. E quando nós conversávamos, eu saía melhor dessa conversa. E eu decidi então enfrentar e viver e vencer o luto com o auxílio de Deus, entendendo que a dor não é um fim em si mesmo. Eu posso dizer hoje com toda segurança que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era naquele dia em que eu sepultava meu filho.
porque eu cresci com a minha dor. Eu discerni ela espiritualmente. E eu fiz dela um caminho, um processo para melhorar a minha cosmovisão, para melhorar a forma com que eu leio os fatos da vida e como eu posso ser, sim, uma pessoa que pode participar positivamente da vida e da história de outras pessoas. Então, a dor de uma poda, seja ela porque tem que acontecer, ou seja ela porque Deus permitiu acontecer, como você queira ver, ao receber uma poda, ao receber uma dor na sua vida, deixa isso fluir para que você cresça com esse processo e que a dor não te limite, mas que te potencialize. E terceiro, compreenda a essência do permanecer em Jesus. Compreenda a essência do permanecer em Jesus. Olha que interessante. No verso 4 diz que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Mas também não pode... Mas vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, se nós não permanecemos em Jesus, entramos em um processo de esterilidade. Por quê? Porque uma pessoa só pode fazer uma coisa boa se Deus passar por ela. Ah, Ricardo, mas eu conheço tantas pessoas que nem conhecem Jesus, mas que fazem coisas boas. E eu te digo que a origem dela fazer uma coisa boa é Deus. É Deus. Porque a capacidade de ter empatia com o próximo e amar o próximo na sua necessidade é um dom de Deus. Há muitas pessoas que já descobriram Jesus, mas desacreditaram da religião que está estampado o nome Jesus. Por isso, meu desafio como pastor na Igreja Renovo é trazer um renovo também sobre o entendimento do que é ser igreja. Para que a gente não seja uma igreja, uma placa de igreja ou uma instituição igreja, mas para que a gente seja a igreja de Jesus, a gloriosa igreja de Jesus, que ama as pessoas, que se importa com as pessoas, e não só com as pessoas que amam Jesus, e não só com as pessoas que amam a igreja de Jesus, mas se ama e importa com toda a gente, porque esse é o nosso alvo, tornar Jesus conhecido a toda a gente. Agora, não é nosso papel convencer as pessoas de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é um processo do Espírito Santo com as pessoas, e elas são livres para escolher ficar ou não ficar. A decisão é delas, e não deve ser a decisão delas uma forma métrica de medir se fizemos ou não a coisa certa. Por isso, se você está nos vendo, nos ouvindo hoje, e não conhece Jesus, eu quero te dizer uma coisa. O dia que você conhecer Jesus, vai ser como de fato acontece na agricultura. Se eu for na casa de uma pessoa e provar uma fruta dessa pessoa, vamos pensar na vinha. E eu vou na vinha, vamos voltar lá no Felipe, né? Vou lá na vinha do Felipe, e aí eu pego lá um cacho de uva, e eu começo a saborear essa uva. Eu não vou pedir mais uvas dele, eu vou pedir uma muda da videira. Eu vou pedir uma forma ou de semente ou de uma muda já, para que eu possa ter isso em mim, para que eu possa levar isso comigo. Quando nós experimentamos Jesus, nós não queremos que mais alguém nos dê alguma coisa de Jesus, nós queremos Jesus. Quando conhecemos o amor de Jesus, nós não queremos outra dose homeopática desse amor, nós queremos o próprio amor vivendo em nós, para ser fonte e não mais viver de balde de corda, tendo que tirar toda hora um pouco de água para matar a sua sede, quando você pode ter isso jorrando dentro de si.
Então a nossa relação com a nossa fé, ela precisa ser numa premissa de relacionamento e não só como uma nomenclatura de uma religião que você diz ser parte, mas que isso não está mudando sua vida. E aí você diz, não, mas eu sou cristão, eu sou batizado e tudo, mas isso não está mudando você. Não é só ser cristão. Vamos ver agora o que acontece quando a gente decide permanecer em Jesus. Quando você decide permanecer em Jesus, você se torna, primeiro, frutífero. O verso 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, quando eu estou em Jesus, o fruto é uma consequência. Quando eu estou correndo atrás do fruto, nem sempre eu tenho fruto. Ser frutífero é não viver pelo resultado, mas entrar num processo em que o resultado é orgânico. Você já provou uma fruta que recebe o selo bio, orgânico? Ela é muito mais saborosa do que uma fruta que é amadurecida à força. As bananas que temos cá em Portugal, eu não gosto de banana, mas come-se muito aqui em casa. E eu lembro do cheiro da banana no Brasil e vejo a banana cá e é diferente. Por quê? Não se produz banana em Portugal a não ser na Ilha da Madeira. Pelo menos é a informação que eu tenho. E então, para chegar da madeira aqui, não dá para colher madura e entregar na minha casa. Não? Quando nós estamos em Jesus, o resultado ou o fruto é orgânico. Eu permaneço nele e eu frutifico. Eu permaneço nele e eu frutifico. Eu não sou pressionado a frutificar. O fruto é o resultado do permanecer. É o resultado do permanecer. Então você se torna frutífero. Também você se torna assertivo. O verso 7 diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Imagina você ter essa carta de vitória. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso quer dizer que você se tornou assertivo. Há muitas pessoas fazendo e trabalhando muito, mas isso não resulta em nada. Estão exausta e sem frutos. Oram e não veem nada mudar. O Jesus está nos propondo algo mais leve do que isso. Ele está nos propondo nos relacionar com Ele e ter a garantia de que esse relacionamento é o sim que tanto buscamos nas nossas orações. É a assertividade no planeamento, na execução dos projetos de vida que temos para viver. Se tornar assertivo é um grande passo para uma vida melhor que Deus tem para você. Então permaneça em Jesus e se torne frutífero. Permaneça em Jesus e se torne assertivo. E por último, permaneça em Jesus e se torne parte daquilo que Ele é. Pertencimento é uma necessidade humana. Todo ser humano tem necessidade de pertencer a um lugar, a uma pessoa, a alguém. Toda vida humana tem essa necessidade. Jesus vai dizer no verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se permanecemos nele, a consequência natural e orgânica é que nós vamos dar frutos. Os frutos que nós vamos dar vai glorificar a Deus, ou seja, as suas boas obras, as coisas que você fizer e der certo,
seja em qualquer instância da sua vida. Lembra? Não é sobre compartimentar a sua vida. Essa é a minha vida pessoal, essa é a minha família, esse é meu emprego, é os meus negócios, aqui é a minha vida acadêmica. Não. É sobre a sua vida como um todo. O que estiver correndo bem na sua família, nos seus negócios, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, é fruto da sua fé. É fruto de quem você é em Cristo. E você está propagando um tempo em que o nome de Deus está sendo glorificado. Pessoas são inspiradas por você. Elas começam a ver e elas começam a olhar, olha o que está acontecendo na vida daquela pessoa, olha o que está acontecendo na vida daquela outra pessoa. E você começa então a ser uma inspiração. Você começa a ter nessas pessoas o despertar para ver o que está acontecendo na sua, e ao aproximar-se da sua história, quem ela encontra estampado na sua história? Jesus. Jesus está lá, é nele que você está, você permanece nele, você vive nele. Ele é importante para você, não porque ele é um grande homem da história, porque ele dividiu a história entre antes e depois dele, porque ele é o maior líder que já existiu, porque ele é o maior pedagogo que já existiu, porque ele é o maior psicólogo que já existiu. Não! Não é porque Jesus é uma celebridade, mas é porque Jesus é seu amigo. Porque Jesus vive em você, porque Jesus está em você. E se alguém quiser conhecer Jesus, é através de você que ele vai conhecer Jesus. Como o apóstolo disse, quer conhecer a Cristo? Olhe para a minha vida e encontre Cristo nela. Então, quando você se relaciona com Jesus, da forma que você decide permanecer nele, você se torna frutífero, assertivo e você pertence a ele. Nós somos parte de um todo. É uma videira e muitos ramos. Uma videira e muitos ramos. Eu sou um ramo, você é um ramo. E se você ainda não está em Cristo, você hoje está sendo convidado a se tornar um ramo dessa videira, a ser enxertado nele, a nascer de novo nessa videira e a viver numa perspectiva não de que a religião é uma parte da sua agenda, mas que a sua espiritualidade não está focada numa religião, mas está focada numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. E nela você tem satisfeito todas as nuances da sua espiritualidade. E toda a sua vida ao entorno se envolve com quem você é em Cristo. E aí você começa a ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um profissional, uma profissional melhor. Você começa a ter frutos que permanecem, porque você decidiu permanecer em Jesus. A proposta dessa série, desde o princípio, foi que nós entendêssemos que a vida inteira de Jesus quer fluir abundante de nós. E o que às vezes está nos dificultando é o jeito que a gente vê as coisas. Por isso falamos de sucesso, por isso falamos de atitude, por isso falamos de questões que são tão humanas, mas que na verdade, se nós não entendê-las espiritualmente, discerni-las espiritualmente, nós não vamos poder crescer na direção desses alvos que Deus tem para nós. E o convite final dessa série para você é: vamos viver o novo? Vamos? Feche seus olhos e diz para Jesus hoje: Jesus, é tudo que eu quero na minha vida. É começar hoje um novo ciclo na minha história, onde a coisa mais importante para mim é o meu relacionamento contigo. Porque eu sei que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas estarão disponíveis e acessíveis, porque Ele me ama. Eu posso viver uma vida plena e abundante. Jesus, obrigado por esse encontro, por esse primeiro mês do ano de 2021. Ele se finda hoje, como também finda essa série de mensagens. Mas começa um novo tempo, não um novo mês. Começa uma nova estação na vida de todos aqueles que caminharam ao longo dessa série e tomaram decisões pessoais. Decisões
que estão mudando o jeito de perceber as coisas. Decisões que estão realinhando as prioridades da vida de cada um. Decisões que estão reorganizando a atitude de cada um em relação à vida e ao propósito de vida. O que eu quero te pedir agora, consolida essa relação, fazendo com que cada ramo possa ter novos frutos, estabelecendo agora então o ciclo novo que o Senhor propôs para cada um de nós. Eu abençoo cada um, declaro vida onde a morte tentou se instalar, declaro fertilidade onde a infertilidade tentou reinar. Eu declaro fé, esperança e amor onde a incredulidade tentou governar. E eu declaro liberdade e paz onde o medo tentou dominar. Eu declaro que cada um que está em ti viverá plenamente a realidade de estar em ti. Será frutífero, assertivo e pertencente. Estará sendo parte daquilo que o Senhor mesmo está a fazer. Algo novo e extraordinário que já está surgindo. E nós podemos crer que os nossos melhores dias estão diante de nós. Por isso recebemos eles, celebramos eles e te pedimos uma oportunidade de repartir esses nossos dias, esses nossos frutos, essas nossas conquistas com tantas outras pessoas que ainda precisam conhecer a Ti. E é no nome de Jesus que eu libero sobre a vida da Igreja Renovo uma unção de multiplicação, uma unção de vida, de evangelização, de boas novas, de novos discípulos, de novos filhos, de uma nova estação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Não complique aquilo que Jesus simplificou para você. Decida viver com Jesus e conhecer um jeito simples de se viver. Amém? Que Deus te abençoe.